Encontros com o futuro, hoje com um convidado muito especial, Plínio Fazol, gerente de marketing e desenvolvimento de novos produtos da TechFuel. Aqui na bancada comigo, Suelen Pedroso, advogada e professora da SPM. Meu nome é Matthew Schurtz, sou diretor no World Observatory. Encontros com o Futuro é uma iniciativa do World Observatory, da SPM e da Prime, braço das Nações Unidas para as faculdades de negócios no Brasil e no mundo. Plínio, muito bem-vindo. Muito obrigado. Uma honra muito grande estar aqui com vocês. Meu nome, o nome da TechFuel, a gente agradece a oportunidade. Obrigado, de nada, Plínio. Plínio, conta pra gente o que faz a TechFuel. A TechFuel é uma empresa especializada em filtros, onde o principal ramo de atividade delas é filtros automotivos, mercado automotivo. Tá. Quando eu falo automotivo num sentido amplo. Veículos leves, veículos pesados, veículos fora de estrada, veículos marítimos, enfim. Sim, Olha tudo, só, questão de mobilidade, né? Vamos falar assim. Caminhão? Caminhão, ônibus, trator, colheitadeira, enfim. Tá bom. E o que faz o filtro? O filtro... Filtro de óleo, filtro de ar, Conta pra gente, dá um pouco de base pra gente. Basicamente, assim, vou pegar um veículo de passeio normal, que é o que todo mundo mais vê no dia a dia. Tá. E assim, basicamente, teu veículo vai ter 4 filtros. Um filtro de óleo, que tem que garantir que todo o lubrificante que circula dentro do teu motor esteja limpo e filtrado para que você não tenha nenhum problema de funcionamento durante esse processo. Um filtro de ar, que se junta com a mistura de combustível para fazer com que o motor funcione. E o filtro de ar é um filtro que depois a gente pode até falar muito negligenciado, mas é um dos principais responsáveis pela saúde do motor. Um filtro de combustível, básico, né? Tem que filtrar todo o combustível que a gente pega. E um filtro de cabine ou de ventilação, que é o responsável por manter a qualidade do ar que você respira dentro do veículo. Então, basicamente, você tem no veículo de passeio esses 4 tipos de filtro. Quando você vai para o pesado, você acrescenta muitos, na agrícola mais ainda, porque tem diferentes funções. Mas de veículo de dia a dia, vou usar esse que é um exemplo mais fácil da gente trabalhar. Me conta um pouco desse filtro do ar, que nós estamos vivendo tempos de ar muito ruim. Sim. Sobretudo por conta das queimadas, tá horrível. E tal, dos incêndios no campo. Conseguimos ganhar o título de cidade mais poluída do mundo por alguns dias já, né? Por alguns dias, exatamente. E maiores emissões de gases de efeito estufa ontem. Hoje é dia 12 de setembro, só para quem está vendo na internet. Mas como que esse filtro, de onde fica esse filtro de ar do ar dentro do veículo, do motorista? Existem algumas variações, mas numa grande parte deles ele está atrás do seu porta-luva. E ele está conectado no sistema de ventilação do teu carro. Seja quando você só liga a ventilação, ou quando você aciona o ar-condicionado também. O ar que vem de fora passa por ele antes de ir para o compressor de ar-condicionado para que ele possa climatizar o ar e te devolver. Vou dar um exemplo para você. Os filtros de cabine que a gente usa lá, ele pegam partículas 20 vezes mais finas que um fio de cabelo. Ah, que legal. Para poder filtrar. Na média, é super complicado. Você vê que não é uma prática da população trocar esse filtro. Então foi feita uma pesquisa um tempo atrás, eu não vou conseguir lembrar a fonte exatamente, mas onde mostrou que na grande maioria dos casos, onde as pessoas não trocam o filtro de cabine, do ar da cabine, você está respirando um ar até 4 vezes mais poluído que o do lado de fora. Ô, louco! Por quê? O que acontece? Você começa a acumular umidade, tem variação de temperatura, gera a proliferação de bactérias e fungos, e aí você começa a respirar tudo isso. Já começando a jogar poluição dentro do carro. Você bota ele para recircular e ele fica recirculando aquele ar contaminado para dentro para você. Então, assim, tem muita gente que tem problemas de rinite, alergia, não sei o quê, e nem lembra que quando entra no carro fica pior. Nunca prestou atenção nisso. Olha só. E aí, se ela tivesse feito um trabalho de troca o filtro e higieniza o sistema, ela percebe uma melhora suscetível na situação dela dentro do veículo. Quando que eu deveria trocar esse filtro? Quantas vezes? Uma vez por ano? A gente fala o seguinte, né? Cidades poluídas como grandes metrópoles, vamos falar São Paulo. Vamos falar São Paulo. O certo seria você trocar a cada 6 meses, mas a gente fala minimamente, faça isso uma vez ao ano e manda limpar o sistema. Eu falo que assim... O que é limpar o sistema? Em que consiste? Você tem que ir numa oficina especializada ou no seu mecânico de confiança e ele, através do uso de equipamentos e alguns produtos, ele higieniza todas aquelas tubulações, toda aquela parte do sistema do ar-condicionado para você e aí você põe um filtro.
Porque não adianta você só trocar o filtro se o sistema está todo contaminado, né? E aí você faz essa higienização e coloca. Eu falo o seguinte, é um investimento muito válido, ele não é alto pelo bem que ele te proporciona ou o mal que ele te evita, né? Então, a gente sempre fala... Quanto custa eu fazer isso, por exemplo? Uma ideia, uma eu acho que opção. se você for de oficina para oficina, você vai pagar alguma coisa na casa entre 150 e 200 reais. Acho que uma vez ao ano não é um custo proibitivo para você fazer isso, tendo em vista que você está no seu veículo todo dia, às vezes muito tempo, respirando aquele ar, né? Sim. Isso inclui o filtro, esse Sim, preço? o filtro você vai pagar aí na casa, né? A gente não vende para usuário final, a gente só vende para distribuidor, mas quando você vai na ponta consultar, você deve pagar entre 35 e 40 reais um filtro. Tá. E falando nisso, qual é o modelo de negócio da TechFuel? Conta pra gente. Você já falou que só vende B2B, é isso? Isso. A gente tem aí alguns canais, todos eles B2B, mas assim, a gente fornece para a indústria do aftermarket, ou seja, a reposição automotiva, que é basicamente onde chega na autopeça, na oficina, né, onde pessoas como eu e você compram para poder fazer reparo. A gente entrega para as montadoras de veículo, ou seja, lá na linha de montagem do veículo, quando vai sair. A gente entrega para os concessionários, a gente entrega para mercado de exportação, então a gente exporta hoje para... Se você encontra TechFuel em mais de 60 países hoje. Louco! Então você tem... É uma empresa brasileira? É uma empresa brasileira. Que legal. E você também aí, né, pega esse mercado de exportação. E a gente também faz o que a gente chama da divisão de marcas próprias, que é, eu faço filtros para outras indústrias, sejam elas de filtros ou não também, que querem licenciar com a marca dela. E eu produzo, elas colocam a marca delas e revendem. Mas, Plínio, e como é que fica o marketing disso? Ele é direcionado só para né, para as empresas? Ou, porque assim, eu acho que é muito interessante como que isso vai chegar no consumidor final também, porque a repercussão em qualidade de vida, a questão de meio ambiente do produto específico, né, que você vende, que você produz, é muito importante. Tem marketing direcionado, apesar de não vender diretamente, né, para o usuário do automotivo? Na verdade, o nosso marketing, a gente engloba todas essas cadeias, a gente pega todos os atores dessa cadeia, que seja o distribuidor, a autopeça, o mecânico, o aplicador, mas a gente foca muito na ponta de quem usa o produto. Então por quê? É importante conscientizar quem monta e quem se utiliza do produto do que é o certo, do que não é o certo, quais os benefícios, quais ou não os benefícios. Então, assim, a postura da TechFuel é muito de levar educação e conhecimento para te mostrar, né, filtro é importante por causa disso. Então, se você vai comprar um filtro, você pode comprar da minha marca, mas pode comprar de outras, mas preste atenção. Ele tem que ser minimamente competente para fazer esse tipo de coisa. Então, é muito nesse sentido, de chegar na ponta mesmo. A gente tem essa proximidade com o usuário final e com o mecânico, porque é ele que usa, né? É ele que tem que receber o maior respaldo, né? Conta um pouco de caminhão. Então, eu imagino que isso seja muito importante para um caminhoneiro, por exemplo. Muito. Eles têm mais consciência disso do que o dono de automóvel comum ou não? Na média, sim. Na média, sim, porque ele entende que o veículo dele não é apenas um sistema de mobilidade, é a ferramenta de trabalho dele. Então ele tem um outro olhar, né? Apesar da frota hoje de caminhões mais ou menos estar quase que meio a meio, o que eu chamo de meio a meio? Metade da frota está na mão de grandes corporações, metade da frota está na mão de autônomos. Você tem essa... As grandes corporações cuidam dessa manutenção melhor? Sim. Eu falo assim, porque elas já têm uma agenda de manutenção padrão que elas têm que seguir naquela frota. Sim. Mas o autônomo também tem essa preocupação. Sim. Então, o segmento de pesados, ele preza um pouco mais por essa frequência de troca, qualidade do que ele monta, do que o público que usa o veículo geralmente, né? Às vezes até por falta de conhecimento mesmo. As pessoas acabam não fazendo, não porque elas não querem, porque às vezes não tem o devido conhecimento ou não tem um profissional, um mecânico ou quem orienta elas dizendo, seria interessante olhar isso aqui, né? Sim. Sem dúvida. Conta para mim um pouco, eu tenho uma curiosidade, como isso muda com o carro elétrico? Como é o sistema de filtragem? Vocês fazem filtros para os carros elétricos também? Quando eu estou falando do modelo 100% elétrico, tá? Isso, por favor, isso. Vamos ele vai continuar tendo filtro de cabine, porque o sistema de ar-condicionado continua embarcado lá. E ele né? É igual. Tá. E ele tem filtros de refrigeração dos sistemas de bateria, precisa. Para filtrar o ar ou para filtrar o fluido que faz essa refrigeração. Então ele tem uma outra demanda. Mas eu gosto muito de falar que esse ponto do elétrico, e essa é uma opinião do Plínio, não da TechFuel, que eu estou deixando aqui. Eu tive a oportunidade de estar num evento
que eu consegui fazer uma pergunta para o presidente da Toyota no Brasil sobre uma citação do presidente mundial da Toyota que ele fez há 2 anos atrás, e eu perguntei se aquilo ainda estava de pé. E ele disse que sim, e eu meio que compartilho da visão que é, no futuro de até 15, 20 anos, é o que todo mundo está falando, a frota máxima de 100% elétrico ainda vai estar na casa de 30% da frota do planeta. Então você vai ter 70% de veículos com outras matrizes e muito de motor a combustão ainda. No Brasil, o híbrido é o que funciona e não vai ser só aqui, vai ter em muitos outros lugares. Vai ter uma abrangência muito maior de híbridos, né? Frota muito maior de híbrido do que de 100% elétrico. No híbrido, o motor a combustão ainda está lá. Então, o motor elétrico também. Também, eu vou precisar de todos os filtros. Do filtro do combustão e mais o filtro do elétrico. Do elétrico. Isso. Tá. Plínio, conta pra gente, na sua camisa eu estou vendo TechFuel e Vox. O que é a Vox? A razão social da empresa da TechFuel chama SOFAP, que é Sociedade Fabricante de Peças, e dentro dela a gente tem 2 marcas, TechFuel e Vox. TechFuel é a marca-mãe, que carrega todas essas divisões, e a Vox é uma divisão mais voltada a veículos de passeio e veículos pesados, mas num tipo de produto às vezes um pouco diferente, que eu quero dizer o seguinte, TechFuel, na base da TechFuel a gente tem um conceito que é, eu devo superar a especificação de montadora de tudo que eu fizer. Então eu tenho que ser o estado da arte em filtros. Por que a gente fala isso? A TechFuel é a maior indústria de filtro da América Latina e uma das maiores do mundo, mesmo sendo uma empresa brasileira. Então a gente compete de igual para igual com qualquer indústria do mundo desse segmento, e às vezes essas outras indústrias também vêm atrás da gente para fazer serviços. A Vox foi um produto criado para atender essa especificação de montadora, mas numa relação custo-benefício melhor que a TechFuel, porque a TechFuel tem uma tecnologia às vezes maior em determinados produtos, a Vox, e famílias de clientes diferentes. Então, os clientes TechFuel geralmente são clientes de volume maior, e os clientes Vox são aqueles que não têm um volume tão grande, mas que gostariam de ter os nossos produtos. Sim. E aí a gente consegue fazer esse acompanhamento. Conta um pouco da história da TechFuel para a gente, por favor. Como começou, quantos funcionários tem, para a gente entender. Tem uma ideia. Uma ideia do tamanho desse gigante. A TechFuel hoje já está com 71 para 72 anos. É uma empresa nacional que começou lá atrás, na zona leste de São Paulo. E hoje fica em Guarulhos desde 2000, mais ou menos. Um pouquinho antes de 2000 a gente já está em Guarulhos. Né? Então a gente fica ali pertinho do aeroporto de Guarulhos. Onde ela se especializou ao longo do tempo nesse nicho de filtros automotivos. Ela enxergou uma oportunidade. Era uma família que enxergou, já foi para algumas gerações. E ela veio se crescendo até se tornar esse gigante que ela é hoje, né, de ser o líder de mercado. A partir de 2018, a família saiu da operação e uma outra empresa comprou a TechFuel, né? Um fundo de investimentos comprou a TechFuel, e hoje a gente tem aí uma outro tipo de governança, mas a história veio com essa indústria. E assim, está no DNA. Apesar de ter uma outra indústria por trás, um fundo por trás, tudo que a gente faz... Ficou a cultura de proximidade, dessa brasilidade, de entender o que o mercado precisa. A gente gosta muito de ir ao campo, porque é lá que a coisa acontece, é lá que você obtém as verdadeiras respostas do que funciona e do que não funciona. Então é muito normal na TechFuel você pegar um projeto de um filtro de 20 anos atrás que estava de acordo com a especificação de montadora e o filtro de hoje, 20 anos depois, ser melhor que aquele filtro lá atrás. Por quê? Porque a gente vem implementando evoluções no processo produtivo. Vocês mesmo fazendo, mudaram, fazendo isso. Hoje a gente está com volta de 1.400 funcionários. Tem aí mais ou menos uns 60 mil metros de operação. Fazendo aí. E é aquilo que eu falei, exportando para diversos países, montadora, enfim. Então é a maior empresa de fio da América Latina e, pelo reconhecimento de algumas mídias especializadas, é uma das top of mind no ramo de autopeças como um todo. Quando eu falo de todos os tipos de produto. Então é extremamente conhecida. O Plínio, conta da sua história. Você sempre trabalhou na TechFuel? Começou na TechFuel? Não, eu estou na TechFuel há 5 anos. Mas eu tenho pouquinho... Aí começa a entregar a idade, né? Eu tenho um pouquinho mais de... É só para a internet. Eu não tenho problema com isso. O cabelo e a barba já não esconde. Então... Eu tenho um pouquinho mais de 25 anos de experiência no mercado automotivo, tendo passado por empresas nacionais e multinacionais. Em diferentes cadeiras eu já sentei. Eu já sentei em cadeiras de engenharia, de qualidade, de vendas, de marketing. Eu sou engenheiro mecânico, sou técnico mecânico, engenheiro mecânico de formação, especializado em administração industrial e marketing. Então eu fui fazendo um caminho ao longo da minha jornada aí. Mas já trabalhei com muitos
segmentos diferentes. Então, já trabalhei para a reposição, que é onde a gente trabalha hoje, já trabalhei para a montadora, conduzindo projetos em conjunto dentro e fora do Brasil, em diferentes países aí. Já trabalhei no ramo da consultoria com grupos concessionários de veículos em processos de venda, em processos de melhoria. Já fui da parte de desenvolvimento, vendas, enfim. Agora estou ali na marketing, desenvolvimento de novos produtos, inteligência de mercado. É uma cadeira que eu gosto muito, né? Porque você tem uma interação muito grande com todas as áreas, com todos os clientes, com toda essa parte, né? Então são aí 25 anos de automotivo. Para quem começou montando motor de carro no quintal de casa, com minha mãe brigando comigo antes de ter idade para dirigir. Então... Plínio, conta um pouco para mim de ônibus. Vocês fazem filtros para ônibus também? Também. Também? Também. Como funciona? Como é o ar dentro do ônibus é filtrado? Qual é o processo? Sim. Como fica? Basicamente, ele é um processo de filtragem parecido com o dos caminhões e veículos, mas em escala maior, né? Maior. Você tem maior. Muito maior. Dentro da estrutura do ônibus, você tem filtros maiores, compressores maiores para poder gerar toda aquela circulação de ar. E as garagens de ônibus fazem essas trocas de filtro, que é o filtro interno do ar, com uma frequência maior do que a gente faz nos veículos nossos, porque eles precisam, né? E eles têm uma rodagem muito maior, um volume de pessoas muito maior, então esse processo funciona do mesmo jeito, tá? Até numa exigência maior. Sei. E ele troca o ar interno? Sim, ele no veículo? Porque a gente tem alguns ônibus hoje, né? Uma grande parte desses ônibus que estão fechados com sistema de climatização. Sim. Ele precisa ter essa purificação do ar de uma maneira eficiente. Acho que isso ficou mais evidente ainda, mais né? evidente. E Plínio, influencia na questão do consumo de combustível também, não influencia? Sim. Os filtros no geral. No geral, vamos dizer assim, o seu filtro de cabine, alguém pode falar assim, mas o filtro de cabine vai influenciar no consumo de combustível? Influencia. De cabine? Por quê? Se ele estiver saturado, ele força o sistema do ar-condicionado a trabalhar mais do que deveria para tentar empurrar aquele fluxo de ar e aquela climatização. Olha que legal. Isso ele consome mais potência do teu motor e, por consequência, combustível. Mas o filtro que mais gera impacto em consumo de combustível não é o filtro de combustível, é o filtro de ar. Olha só. É o filtro de ar do motor. Eu sou filho de mecânico, né? Meu pai me explica essas coisas. E aí eu fiquei pensando aqui. Você é inocente aqui. Inocente, ela aqui, quietinha. Sim, eu, quando era criança, eu brincava também com as peças na oficina do meu pai. Por isso que eu me interesso, às vezes, pensando nisso. Isso é usado, esse tipo de informação deve ser usado como na parte de marketing também, né? Porque é um benefício muito significativo, ainda mais pensando nas pessoas que usam o carro, enfim, o caminhão no sentido profissional, como você explicou antes, né? Tem esse viés de marketing para isso? Tem bastante, né? Que é o marketing de educação. E a gente fala o seguinte, no veículo leve, ele te rouba consumo de combustível. E potência também. Mas no veículo pesado, às vezes, o filtro está saturado e não estar trocado, e a diferença entre ele subir uma ladeira carregada ou não. Então, faz muita diferença. Faz muita diferença. E assim, existe uma prática de mercado que é extremamente danosa, que é o pessoal fala assim, não, o filtro de ar você não troca, você só limpa. Arranca teu filtro de ar lá e bate ar comprimido nele. Cada vez que você faz isso, imagina, eu falei, a trama do filtro, ela é 20 vezes menor do que um fio de cabelo. Você passa o ar, ela abre essa trama, e aí o que devia filtrar agora passa. Ele tá ali só para enganar. E tem estratégia para a questão da circularidade desse, porque aí produz também lixo, né? No sentido de tem que trocar o filtro e não limpar, como você está explicando. Tem isso também dentro da... A gente, por exemplo, a gente participa do programa de coleta da Abrafiltros, né? Que é a associação lá relacionada à parte de filtros, onde principalmente os filtros de óleo são coletados dos pontos de troca para que possam ser feito o descarte de maneira responsável disso. Sim. E é porque, assim, tem lubrificante lá dentro, tem metal, tem tudo, então, assim, é tudo feito. Então, assim, a gente tem a gente faz a parte reversa das embalagens também. Então, assim, a gente tenta, à medida do possível, dentro das práticas de ESG, tentar ter as melhores práticas possíveis para ajudar isso, né? Muito interessante. Você, filho de mecânico, quer fazer mais uma pergunta? Não, pode fazer. Fica à vontade. Bom, Plínio, muito obrigado. Foi uma bela aula para a gente, tá? E vamos conversando. Volte aqui mais vezes para a gente conversar de novo. Eu que agradeço e falo o seguinte, né? Assim, ó, a TecFil tá no site dela, TecFil, todas as redes sociais. Entra lá, tem dúvida.
entre em contato com a gente e pergunta. O que a gente mais gosta de fazer é ficar interagindo com as pessoas e tirando dúvidas e fazendo. Então, a gente está aí à disposição para poder ajudar quem precisar. Muito obrigado. Eu que agradeço. Sensacional.